Então, Vitor, eu acho interessante analisar a presença do presidente Jair Bolsonaro no estádio, não apenas no Maracanã, né, nos estádios de modo geral. Ele foi a alguns jogos da Copa América, ele esteve, por exemplo, num jogo do Flamengo. Tem uma cultura aí, de que eu falo muito aqui, ou a tentativa de implantar o estímulo a uma cultura que eu chamo de plebiscitária. Então, acho interessante olhar para o fato, para a presença do presidente no gramado, especificamente do Maracanã, à luz desses números. Digamos que há 1/3 do eleitorado, da sociedade brasileira, já que nós não estamos em período eleitoral, que considera o governo ótimo ou bom, 33%. Essa é a fatia da sociedade brasileira para a qual o Jair Bolsonaro fala de maneira muito fluente. E daí, significativamente, vem a sua base de apoio, e que lhe dá, projetando futuras disputas eleitorais, lhe dá sustentação. Há outros 33%, curiosamente, que consideram sua administração ruim ou péssima. Para essa fatia, o Jair Bolsonaro não fala, ele não alcança essa fatia porque há, de fato, um bloqueio. São pessoas que não estão interessadas no que diz o presidente, para as quais tudo quanto ele fizer será ruim. É também um sinal da polarização profunda que toma conta da sociedade brasileira. E aí temos esses 31% que consideram o seu governo regular. E é para esses que o presidente precisa falar. Pensando em termos políticos, projetando o futuro político do governo, o investimento de comunicação do presidente Jair Bolsonaro deveria ser para esta fatia de 31%. E como falar com esta fatia? Como garantir que ela venha, se aproxime de si e não daqueles que o reprovam? É o funcionamento da economia. É o futuro da economia, né? É a capacidade do Brasil voltar a crescer e gerar emprego em pouco tempo, em médio prazo. Esse é o grande desafio do Brasil, em termos políticos também, do governo Jair Bolsonaro. E aí, eu quero entrar especificamente na presença do presidente no gramado. E a discussão deturpada, meu caro Vitor, sobre se o presidente foi ou não vaiado no Maracanã, na arquibancada, e depois quando esteve no gramado. Porque, de fato, ele foi vaiado e aplaudido. Então, há narrativas, há textos, há caminhos para todos os lados. O que eu acho curioso aí e representativo é tratar do que expressa um governante como Jair Bolsonaro, que procura o contato com o povo, que procura a reação da população. Isso também serve para o estímulo às manifestações de rua. Tenho falado muito sobre isso aqui. O presidente participa quase que diretamente da convocação, já houve 2, para as manifestações de rua em defesa do seu governo contra ameaças do establishment, contra o Congresso, a favor do governo, manifestações governistas. O presidente Jair Bolsonaro precisa da reação popular. Não necessariamente esteve no gramado do Maracanã ontem em busca de aplausos, mas de mobilização, de reação, eventualmente de confronto, de polarização. Esse é o ponto para o qual eu quero chamar a atenção aqui, que me parece ser o exercício de linguagem do bolsonarismo. Apoiado ou não está no centro, apoiado ou não, vaiado mais ou menos, aplaudido mais ou menos, o debate está aí. O debate que propõe e que alimenta o bolsonarismo é esse. Sobre como ele foi recebido, sobre se ele apertou a mão do Tite, sobre se o Tite abraçou o presidente, sobre se os jogadores chamaram ele de mito. É o presidente da República se colocando numa espécie de referendo permanente, no centro do debate e, portanto, explorando uma linguagem, Vitor, que nos leva à polarização da qual nós não saímos. E a existência dessa polarização, o fato de, num evento esportivo, final de uma Copa América, um jogo de futebol, nós termos visto uma manifestação da sociedade rachada entre aplausos e vaias, é para mim o que importa, a manifestação de força do bolsonarismo. Como o bolsonarismo continua no controle da narrativa política brasileira e, portanto, altamente competitivo é o presidente, meu caro Vitor Brown. Porque eu estou ouvindo aqui o Bruno e o Alexandre falarem em alguns pontos muito importantes que acho que a gente pode desdobrar a partir daí. Por exemplo, eu também me peguei fazendo esse mesmo exercício que meu caro Bruno Garchagen fez, de tentar ver quem ganhou. Se havia mais vaias ou aplausos, o que prevaleceu. E de repente eu falei, cara,
Que exercício estúpido e, na verdade, inútil. Não é possível chegar a essa conclusão. Nem acho, no final das contas, e acho que é isso que nós estamos dizendo aqui, que seja importante. O que me parece relevante aí é o fato de nós termos, depois de muito tempo, e talvez a gente vá remontar ao presidente Médici, que tinha o hábito de ir a eventos esportivos, ia muito a jogos, e era, segundo se diz, ovacionado naquelas ocasiões. Depois de muito tempo nós termos um presidente da República que procura, por natureza, o contato com o povo, das formas mais variadas quanto seja possível. E aí eu volto ao ponto que acho importante, talvez menos preocupado com o aplauso e mais preocupado em mobilizar reações. É óbvio que o presidente da República supunha que no Maracanã vaias haveria, porque, como bem lembrou Alexandre Borges, ali é assim. E político em estádio de futebol é vaiado, é hostilizado porque não é natural. E as pessoas, mesmo aquelas que eventualmente apoiam fulano ou cicrano, se incomodam de ver. Eu, pessoalmente, acho cafona, vulgar, um presidente da República entrando para pegar taça e posar com o jogador numa conquista que, a rigor, ele não participou em nada, não tem nada a ver com isso. Mas o fato que eu quero bater na tecla é esse. Se não estamos diante de mais uma manifestação de uma vocação do bolsonarismo para mobilizações públicas, para que haja divisão, para que haja conflito, para que a polarização se aguce e para que aqueles seus apoiadores fiquem, entre aspas, espertos, ligados, atentos, mobilizados mesmo. O Alexandre Borges falou sobre um aspecto também muito importante. Essa pesquisa e o que aconteceu ontem no Maracanã tem algumas possibilidades, algumas chances de crescimento do presidente Bolsonaro em termos de popularidade, mas também riscos, também perigos, também caminhos de acomodação, que não são bons para quem tem pretensão política. Ele pode entender que tem uma base de apoio, esses cerca de 30%, e que há também tantos outros, 30 e poucos %, que consideram seu governo regular e que vão condicionar o apoio futuro à resposta econômica, à condição econômica do Brasil. É para esses que ele deveria falar, ampliando o seu discurso. É um desafio para o Jair Bolsonaro, que é alguém que fala muito fluentemente para um nicho. O risco, e o Alexandre falou sobre isso, é se apegar a esses cerca de 30% que ele tem fiéis e falar cada vez mais radicalizando o discurso para esse grupo. Esse é o momento em que nós nos encontramos, porque, como eu sempre falo aqui, o presidente Jair Bolsonaro está em campanha. Ele não começou a campanha para 2022 agora, ele está em campanha permanente, ele sempre esteve e sempre estará.